Eu tava falando com meu irmão ontem. Meu irmão é dermatologista, né? Ele tava Caramba, falando... Só tem crânio na família do cara. É um físico. É o laboratório de Dexter, era onde ele morava. Não, pior, cara, que... E assim, os mais inteligentes são os meus pais. A minha mãe, ela fez psicologia com 50 anos. Caralho. Né? Era o sonho da vida dela. E um dia ela virou pra mim e falou assim, eu queria fazer muito psicologia. Você pode pagar pra mim? Eu falei, mãe, agora. A bicha foi lá e passou no vestibular em primeiro lugar. Eu falei, filha da puta. Ai, desculpa, mãe. Caralho. Pô, chegou tua Falei avó, da minha avó, cara. Caralho. Minha avó era Caralho, foda. que maneiro, cara. Minha avó me ensinou a fazer flexão, velho. Sério? Era uma italianona. Não, era uma alemãozona, cara. Fortona. Caralho, tá aí a maneiro. genética. E aí, o que aconteceu? Essa história foi também engraçada. Ela fazia psicologia e... Minha mãe, ela tem uma depressão muito forte, né? Medicada e tal, mas é uma coisa que acompanhou ela durante a vida e que, infelizmente, né, não foi possível de ser tratada sem medicação. Ela toma uma série de medicações. E ela tem muito pouca habilidade com o digital. Cara, para ela é difícil operar um telefone. E na faculdade, computador, editor de texto, impressora, para ela foi um caos. E ela fazia tudo na unha. Ela entregava as coisas papel ao maço, livro, para lá, para cá. E ela se formou em primeiro como melhor aluna. Que foda, hein, mano? E assim, engraçado isso, né? E tinha uns colegas dela de faculdade que tomara que eles estejam assistindo, né? Porque eles têm que saber isso, né? Que eu sei disso. Eu só não sei onde eles moram. Mas... Ufa, sorte dele. Ah, por isso que eles ainda estão vivos. Né? Então, mas eles caçoavam da minha mãe, falando, porque a Pérola, não sei o quê, papapá. E não caçoava de um jeito legal, caçoava de um jeito ruim, Entendeu? né? E quando minha mãe recebeu a honraria lá, ela olhou pra mim e falou assim, viu? Sem usar computador e telefone. Assim, deixou o veneninho assim, Dona Pérola foi pontual ali. Mas a gente tem esses exemplos agora da nossa família de longe. Né? A pessoa mais inteligente é a Roberta, ela é fenomenal. Né? Mas tu tava falando do teu irmão, que é dermatologista. Meu irmão é dermato. E... Eu nem lembro por que tu ia falar dele. Mas porque a gente estava falando dessa questão de modismos. Porque isso é uma coisa que muita gente pergunta pra gente. Né? A pessoa vê que a gente, né, conseguiu criar um padrão de atendimento e de profissão bom. Né? Hoje meu consultório é 100% particular. Né? E... Significa que ele é todo teu. É sim, isso? Sim. Tá. A gente não atende convênio, né? Não, nada, é particular. Né? Se o convênio ele faz reembolso, né? Tudo bem, mas ele é particular. Entendi. Não tem nenhuma coisa assim. E muita gente pergunta pra gente e fala assim, não, mas o que dá dinheiro? Cara, essa é a última pergunta que você faz na medicina. Você nunca vai escolher uma coisa assim por dinheiro. Jamais na sua vida. E o Guilherme estava falando de modismos. Né? Mas o modismo daqui, o modismo daqui. Medicina não tem modismo. Medicina tem o bom profissional e tem o profissional mediano. Para o bom profissional, ele nunca vai ter nenhum problema financeiro ou de trabalho. Por que não? Porque ele sempre vai ser lembrado como a elite daquilo que ele faz. Para o cara que entrou para ganhar o dinheiro, né, a coisa vai rodar. Então, eu vou tentar ser o mais... delicado possível para tocar nesse assunto, até porque é uma coisa que eu estava falando com ele muito em off, né? Mas ele falava de modismos, né? E aí eu falei para ele, Guilherme, deixa eu te explicar uma coisa. Na época que eu já estudava desempenho, moda era ser ortomolecular. Passou. Aí virou ser médico do esporte. Passou. Aí virou nutrólogo. Tá passando. E eu não sei qual que vai ser o próximo. Mas durante todos esses anos, eu só cresci. Porque eu nunca olhei para isso como modismo. Eu olhei qual é o meu trabalho, o que eu preciso fazer. A única coisa que eu realmente lamento nesse processo é que, durante esses anos, o número de pessoas que começaram a usar esteroides sem ter a mínima condição de fazer isso, ela aumentou absurdamente. Então, o que eu fico triste? Eu montei um consultório para quê? Para pegar o cara que estava começando a treinar, sei lá, pegar você. Falar, Paulo, estou aqui, queria começar um processo de treinamento, queria começar um processo de alimentação, né? Como que a gente vai fazer? Né? E a gente não ter nenhum problema óbvio para tratar. Hoje não é o que eu faço. Eu atendo um sujeito que fala assim, então, eu fiz um ciclo, durou 1 ano, eu estou com disfunção erétil, estou me sentindo mal, estou cansado, minha pressão está alta, né? Ou a menina, né? Eu resolvi colocar
por exemplo, o chip da beleza, e agora meu cabelo tá ralo, eu tô com uma voz esquisita, mudou o meu rosto, meu corpo eu tô sem cintura, meu bumbum ele tá murcho, tá pequeno. É isso que a gente trata. E é triste, sabe, Igor, você ter que perceber que aquilo que o exercício era de bom, ele virou um conjunto de complicação. Sabe, a gente não quer ganhar dinheiro assim. Porque esse paciente é um paciente que vai... Enquanto um paciente que está começando agora, independente se ele é obeso, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele nunca hormonizou, em 4 meses, 6 meses, esse cara está num caminho bom e o físico já está completamente diferente. O cara que usa o hormônio nessas condições, ele está completamente escangalhado. E eu não consigo, de verdade, eu não tenho um paciente, nos quase 18 mil pacientes que eu já atendi, que usou um esteroide, se arrependeu e conseguiu voltar aquilo que era a testosterona nativa dele. O cara tinha lá uma testosterona de 700, 750, que ele cismou que era baixa, aí foi lá, tomou um caminhão de esteroide. Cara, quando a gente consegue voltar, 530, 560, mais ou menos. Nunca volta ao que ele achava que era baixo, inclusive. Tem um custo muito alto. Sabe, a gente não pode tratar essas coisas como modismo. E veja, não estou criticando quem usa esteroide, não estou criticando quem prescreve por motivo estético. Isso não me compete. Eu acho que cada profissional tem sua licença para trabalhar e tem que agir de forma crítica ao que ela é. Tá? Agora, o que eu não gosto? Eu não gosto dessa história de chegar para uma pessoa que não faz absolutamente nada, nunca fez dieta, não quer fazer dieta, não faz exercício e falar assim, olha, eu vou te dar hormônio e vou transformar a sua vida. Isso não existe, cara. Se existisse, o mundo estava repleto de... Todo mundo fazia isso, né? E o mundo não tinha problema nesse sentido, né? Não dá, essas coisas têm que ser tratadas com verdade. O que é um sintoma de baixa testosterona em alguém? Tipo, de verdade? O que alguém pode falar, puta, talvez eu deva ir me consultar? Olha só, é difícil falar baixa testosterona porque muitas vezes, Monark, o paciente ele tem uma testosterona que é baixa, mas para ele é normal. A gente chama isso de RCV, Reference Change Value, né? O que a gente estuda no consultório? A gente estuda o paciente. Então a gente tem uma planilha onde a gente avalia exames a cada 2 ou 4 meses. Então a gente tem uma linha do tempo do que é o exame desse paciente. Então tem muito paciente que a testosterona normal dele é 450. Tem outros que a testosterona normal é 850. Tem aí, tudo aí no meio, tá? Então, é difícil falar o que é o sintoma da baixa testosterona. Eu posso te falar o que é sintomas que você deve procurar o médico, tá? Então, vamos começar um por um. Que se você tiver esses sintomas, alguma coisa você vai achar. Primeira coisa, percepção de que você está mais cansado para fazer as coisas que você normalmente fazia. Essa percepção de mais cansado, ela pode se manifestar de 2 formas. Primeiro, uma sensibilidade maior ao esforço, ou seja, você faz um esforço menor e você se sente mais incapaz de lidar com ele. Segundo, uma incapacidade de continuar funcionando em um meio de esforço. Antes você sentia o cansaço e conseguia seguir adiante. Hoje você não consegue mais. Terceira coisa, você pode ter alterações do que é a sua percepção de fome e saciedade. São coisas diferentes. Fome, quero comer. Saciedade, consigo parar de comer quando eu quero. Capacidade anorexígena, capacidade de não comer. Normalmente, esses estados de cansaço, eles fazem com que o teu corpo interprete que existe uma necessidade de energia. Então, você começa a perder o controle da sua capacidade de se alimentar. Isso é um sinal que tem alguma coisa errada com você, porque isso já é um controle central, é um controle neurológico. A gente tem sistemas muito delicados que cuidam disso. Interessante. E você tem que ser capaz de parar de comer quando você começa. E você tem que ser capaz de não comer quando você não quer. Só que não comer quando você não quer já é uma coisa que demora mais para você perder. Que é a primeira coisa que a gente perde a capacidade de parar de comer quando a gente começa. Outras coisas interferem aí e que tem muita relação com função hormonal. Né? Não só de testosterona, hormônios sexuais, mas tem função, o estradiol também conta nisso, mas tem função, por exemplo, tireoide. Né? A tireoide ela dá uma sensação de tão baixa energia que o sujeito, um dos sintomas se chama sugar craving. Né? A pessoa precisa de açúcar. Por que ela precisa desse açúcar? Porque toda vez que você come um açúcar simples, e fique atento se você tem essa sensação, principalmente se você come açúcar e de repente você tem um ânimo que aparece do nada. Toda vez que você come açúcar, você transforma uma grande quantidade de T4, que é um hormônio estocado, em T3, que é o hormônio ativo.
E essa transformação, ela te dá uma disposição. Isso Cara, é uma coisa isso acontece comigo, hein? Sim, isso Isso que eu ia falar. Às vezes em quando eu falo, nossa, Morar- preciso de um doce, do mano. nada, caralho, preciso de comer um doce. Mas você percebe que preciso de um doce não é uma coisa real. O real é, preciso de comida, por que eu não preciso de um churrasco? Porque o churrasco não vai dar aquela sensação de... Exatamente. Então, o que está acontecendo? Por que tem essa sensação de é isso que é o lance? Entendeu? Outra coisa, variação do paladar. A gente tem uma necessidade de comer algumas coisas que necessariamente o nosso cérebro ele meio que sente falta disso. Tem um nome muito engraçado, vocês vão rir, chama pica gravídica. Sabia que vocês vão rir. Pica Gravídica. Ah, não tem como não rir, né? Não Porra. tem. Os dois são bons, tá e é ligado? um nome que assim, uma parte complementa a É. outra, né? Que faz sentido, né? Mas, por exemplo, é aquela história de mulher grávida ter vontade de comer tijolo, cabo de vassoura, né? Por que é isso? Isso daí é uma alteração, não deixa de ser uma alteração nutricional e que muitas vezes tem relação com alguma função metabólica que não está organizada. Sensação de mal-estar depois que você come, aquela sensação que você fala, nossa, agora eu queria um caixão para morrer e ressuscitar, né? Isso também é um mau sinal. E eu acho que eu preciso me consultar com você, cara. Cara, tudo isso que você tá falando aí, tirando o lance do açúcar, porque eu não sou muito chegado, não. Mas o lance de... Quando você falou que, porra, quando o teu corpo tá cansado, ele começa a achar que tá faltando energia que tu quer comer, pá. Porra, tu me definiu, cara. Não, mas é verdade. Aí você percebe que assim, você nem tá com fome, mas você quer comer. É. E sabe qual é o grande problema? E assim, tem uma série de outros sintomas. Se a gente for começar a falar, então a gente vai de cima para baixo. A gente nem começou a falar dos neurológicos. Ainda tem cognição, tem memória, sensação de recompensa, controle da ansiedade, da agressividade.